durante bastante tempo. Então, se sair disso, né, se desapegar disso, é entrar em contato com a consciência interior, né, com a consciência num sentido mais profundo. E não ser mais condicionado, levado por esses pensamentos que a pessoa foi levada até agora. Então, a observação ela é fundamental, né? E nesse caminho, muitas outras práticas podem ser feitas, né? A observação no sentido de observar o exterior e a observação no sentido de se auto-observar, né? E observar os próprios pensamentos, observar as próprias emoções. Se a pessoa realmente está num processo de observação, ela não está sendo levada pelas emoções e pelos pensamentos. Ela está permitindo que tudo isso ocorra na mente, aconteça na mente, passe pela mente. Mas ela não é levada por isso. Os pensamentos podem continuar a existir, né? Eles continuam a existir. Os pensamentos ao que eu me refiro são os pensamentos que vêm do passado, né? São o pensamento, é o passado no sentido psicológico, é tudo aquilo que influencia a vida da pessoa. Não é o pensamento no sentido prático, né? De fazer as coisas, por exemplo, né? Ir até um determinado lugar, fazer determinada coisa, construir alguma coisa, aprender uma língua, né? Não é o pensamento nesse sentido, mas é o pensamento carregado psicologicamente, carregado das lembranças do passado, carregado das experiências do passado, das frustrações do passado, dos traumas, né? Então, é a isso que eu me refiro quando eu falo se desidentificar dos pensamentos, né? Sair dos pensamentos, ir para dentro. Tá chegando a Lê também, né, Lê? Oi! Olá, todo mundo. Olá, Rubira. Cheguei atrasada porque eu não estava conseguindo entrar no link. Eu peguei aí você falando do passado, né? Sim. Sua fala aí lembrou de um filme que eu assisti agora há pouco no cinema, Alice através de espelho, se eu não me engano, que fala remete um pouco do passado, né? Que a gente não pode mudar o passado, mas aprender com ele. E foi, eu não sei do que vocês estavam tratando. Eu estou apenas expondo aqui, estava esperando alguma manifestação, mas a gente vai, as pessoas podem ir se colocando. Se desvencilhar das coisas ruins do passado, é isso? É se desidentificar, né? É se desapegar. Porque, na realidade, a gente carrega o passado com a gente. Aquilo que somos vem do passado, é fruto do passado. É o nosso conjunto de crenças, de experiências, né? Positivas ou negativas, né? Então, esse conjunto de coisas, a partir desse conjunto de coisas é que se criou essa imagem eu, né? Essa identificação, né? Então, o meu passado passa o meu eu é a minha história, no sentido comum, né? Isso significa que esse eu, ele está identificado com essas histórias todas vividas. Ele é fruto disso. Ele é fruto disso. Então, se desidentificar é sair dessas crenças, né? E passar a ser um observador dessas crenças, dessas experiências, né? Muitas vezes frustrante, e passar a ser um observador disso. Então, quando a gente passa a ser um observador, significa que a gente não está identificado, a gente está observando, né? A gente está olhando para esse conjunto de pensamentos e emoções.
que tem nos guiado até o momento em que a pessoa começa a praticar a observação. Então, a grande questão é essa, né? É essa identificação com esse conjunto de histórias. Então, o passado passa a ser o presente da pessoa. Então, é a mesma, é algo que acontece num sentido linear, né? O presente da pessoa é o passado, está procurando se desvencilhar, né? Está procurando a criar novas expectativas, novas experiências, mas sempre ligadas a esse passado, a esse conjunto de coisas. Então, o futuro, o vir a ser, também é fruto do passado. Então, é esse o aprisionamento, né? É esse aprisionamento do eu, né? Desse eu comum, né? O aprisionamento do ego, né? Então, quando a pessoa passa a ser um observador, quando ela passa a ser um observador, ela não está envolvida por esse passado. Ela é apenas um observador. Então, é fundamental que a gente vivencie isso, né? Que a gente vá para esse... É sair desses pensamentos, né? E ir para esse vazio, vamos dizer, né? Ir para esse vazio, que não é vazio, né? Na realidade, é aí que está todo o potencial, né? E que estão todas as virtudes, né? E é o verdadeiro eu, é o verdadeiro eu. Está tendo um som aí, parece que de moto, ou Lê, da sua... Eu não sei, de moto aqui não. É um barulho que parece moto. Eu vou tirar o áudio, então. Mas sempre... Não, mas aí quando você for falar, você não deixa de falar por isso. Então, é basicamente isso. Está compreensível, assim, Lê? Lê, Sérgio, Eric... Juciara, informática. A informática é a Beth. Elizabeth. Elizabeth. Isso. Eu tô compreendendo ainda. Sim. É um linguajar diferente para mim. Quando nós nascemos, né, o que acontece? A gente vem com um potencial, não é isso? A gente vem com todo o potencial de realização para você ser um eu na vida, né? Exteriorizar um eu. Certo? Esse eu é só seu. Tá? É nesse eu, esse eu é que contém todas as suas qualidades, as suas habilidades pessoais, que são únicas, a sua forma de agir no mundo, né? Os seus propósitos, né? Estão ligados a esse eu, ao ser e a essa individualidade. Mas o que acontece, né? Então, você é né? Você tem uma conexão com o todo. Mas o que acontece? Em função da influência exterior, né? Da família, da cultura vivida ali, né? Você passa a viver em função desses conceitos familiares, desses condicionamentos, dessas crenças, certo? Então, aí nasce o 2, que é esse eu, né? Esse ego, que você passa a se identificar com um determinado nome, né? Com determinadas características que os pais projetam em você,
Ah, a Lê é uma menina ótima, né? A Lê é uma menina boazinha, uma menina assim, assado, ou ao contrário, né? A Lê, ela é rebelde, a Lê, né? E por aí vai. Ela sempre fica questionando, sempre está perguntando, sempre, ela nunca está satisfeita, né? Então, você vai criando essa personalidade de acordo com essas projeções, né? Você vai respondendo a essas projeções, você vai reagindo a essas projeções, né? As suas qualidades, né? A Lê é assim, é assado, ela, né, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aí entra a questão inclusive de crença religiosa, né? Você tem que acreditar que, né? Aí vai de cada crença, né? É o cristianismo ou a família de outra religião, espírita, seja lá de qual religião for, né? Muçulmano, umbanda, seja lá o que for. Então, a partir desse conjunto de crenças pessoais, né, crenças de vida e crenças religiosas e tal, você vai moldando esse eu, né? Então, com o tempo, essa figura, esse eu, né, esse eu Lê, esse eu Bira, esse eu Jussiara, esse eu Sérgio, esse eu Eric, esse eu Elizabeth, ele vai se construindo, né, a partir da aceitação dessas crenças, dessa cultura que foi ensinada a ela, que foi projetada a ela, e a partir também das reações que ela faz a isso, né? Daí, com o tempo, a Lê, por exemplo, assume, né? Não, eu sou assim, eu não aceito isso, eu aceito aquilo, para mim tem que ser assim, né? Quer dizer, você se identifica com isso. E as frustrações que você vai levando, você vai experienciando, também pode estar, e você vai absorvendo nesse eu. Eu não consigo fazer tal coisa, ou só faço isso, mas se tiver aquilo, né? Então vai havendo um conjunto de condicionamentos e de crenças e tal, e é esse o eu que a gente vive a partir desse eu, acreditando que a gente é esse eu. Então, chega um momento que a gente não vê perspectiva, né, também, né? Porque, poxa, os meus pais viveram assim, eu vivo assado, a vida está difícil, eu não consigo, porque no Brasil, né? O Brasil está ruim, etc., o povo brasileiro, bababá, né? Quer dizer, você cria todo um conjunto, todo um repertório, né, desse eu ilusório. O que traz isso? Né? O que traz isso? Essa separatividade, né? Essa identificação que é uma forma de se separar dos outros, né? Porque esse eu está sempre na defensiva, ele está sempre preocupado com os outros. E ele precisa competir também, né? Então ele precisa estar em conflito com os outros. Está sempre num processo de medo, de autodefesa e de conflito. Evidentemente que isso traz, esse é o grande drama da humanidade, né? Isso traz grandes problemas, né? Sofrimentos e frustrações, e insatisfação, né? Insatisfação com a vida. Por que existe tanta fuga, né? Porque as pessoas fogem tanto, né? Através de lazer, através de drogas, através de sexo, através, né, de comida, né, através de criar uma imagem diferente, está sempre necessitando criar imagens, e por aí vai. Quer dizer, esse eu construído, esse eu que a pessoa acabou absorvendo, tira a pessoa do que ela é,
fundamentalmente. Então, as pessoas passam a vida sem reconhecer-se a si mesmo, né? Sem conhecer as suas características, o potencial que ela trouxe ao mundo, né? Não é vivido. A sua liberdade diante das coisas não é experienciada, não é vivida. Aquilo que ela é, fundamentalmente, não é vivido. Então, ela vai estar sempre num processo de tentativa e frustrações, né? Frustrações porque não nasceu de tal jeito, porque não nasceu em determinada família, porque não sabe fazer determinadas coisas, porque nasceu pobre, ou porque nasceu de uma família com certos problemas, né? Então, acaba projetando nesse conjunto de coisas, envolvido por esse eu, por sentimentos de culpa, etc., é um eu tolhido mesmo. Então, comentando aqui, é um eu limitado, né? É um eu encapsulado, né? Sem liberdade, né? Porque ele está sempre dependendo do outro para ser feliz, né? Precisa de estar com alguém, precisa de ter certas coisas, né? Então, ela nunca, a pessoa, esse eu, nunca está completo em si mesmo, nunca está satisfeito. Está sempre precisando ou de ser amado, ou de ter um objeto, ou de ter dinheiro, ou de estar em outro lugar do mundo, né? Não aqui, né? Então, isso tudo é o sofrimento lá do que falava o Buda, né? É a insatisfação com relação à vida. Então, o despertar é sair dessas limitações, né? Dessa limitação toda, que é o eu aprendido, né? Que é o eu comum, que é o eu ilusório, e ir para o seu potencial, que é ilimitado, que é livre, né? Que é a consciência. É você ter a liberdade de ser você mesmo, seja em que ambiente for. É a liberdade que vem da sua autonomia diante do mundo, de não precisar de ninguém que o complete. Tá? Não é precisar de ninguém no sentido de estar no mundo. Porque esse eu verdadeiro, ele se nutre dos relacionamentos. Não faz sentido ele estar isolado. O eu isolado é o ego, é o dois. Mas o eu completo, né? O eu integral, o eu verdadeiro, uma das suas características fundamentais é que ele está sempre em relacionamento. Ele está sempre se dando, ele está sempre recebendo e se doando. É um processo natural. Se ele estancar esse processo, significa que ele voltou para o ego, que é ego, não é o eu verdadeiro. Tá? E essa coisa de não depender do outro, então, deixar bem claro, né? Que essa coisa de não depender do outro não significa que você não vai se relacionar com o outro. Que você não vai ter um relacionamento afetivo, por exemplo. Você vai ter um relacionamento afetivo se você quiser, mas esse relacionamento afetivo vai ser em liberdade. Não é o outro que vai estar completando você, é você estar inteiro, sendo você, escolhendo relacionar-se afetivamente com alguém que também está inteiro. É algo completamente diferente, né? Porque geralmente os relacionamentos são construídos no sentido de dependência, né? As pessoas, em geral, vivem juntas porque um depende do outro. Tanto que quando há separação, há sofrimento. Se você está inteiro, você pode até sentir ali, né? Poxa, né? Não vamos mais ficar juntos e tal, mas isso não vai representar um sofrimento, né? Você sabe que você está integrado em si mesmo e que a vida continua, né? E você também não vai tolher o outro por medo de perder o outro.
né? O que não faz sentido, né? Se você é livre, você quer mais a liberdade do outro. Então, é um paradigma completamente diferente do que se vive nos relacionamentos, né? Então, esse é o despertar, né? E isso é possível. Isso é possível e a gente continua no mundo. A gente não sai do mundo, a gente continua no mundo. Mas a gente continua no mundo com todo o seu potencial, né? Sendo levado, né? Buscado através de propósito de vida, né? Você vai viver a sua vida, né? Escolher o que fazer, como fazer e tal, né? E oferecendo isso ao mundo, a partir do seu potencial, do seu eu verdadeiro. Não vai depender, por exemplo, nos relacionamentos, do que acontece muito. Um tá mal, o outro também fica mal, né? Pô, você tá mal, eu também fiquei mal, né? Quer dizer, há uma confusão nesse sentido, né? De emoções, né? De dependência, a pessoa tá bem se o outro tá bem, né? Num relacionamento mesmo desperto, isso, né? Não faz sentido. Você está com o outro, que não está bem, mas isso não está te tolhendo, né? Está mais claro agora, Lê? Sérgio, Eric, Elizabeth. Pode ligar. Ô, Sérgio. Fala, querido. Tá até limpando a garganta. Agora vem coisa, hein? Estou me preparando. Não, em cima do que você falou, o eu... Prazer em revê-lo, viu, Sérgio? Idem. Apesar que eu vejo sua fotografia com muita frequência. Mas na sua fala eu queria ressaltar, o eu isolado é o ego. É tipo um ermitão, a imagem que me veio à mente é aquele cara que está na caverna, ou seja, o isolacionista, deixa eu me isolar, não quero contato, etc. É uma figura, assim, olhando assim de pronto, antipática, né? E, entretanto, algumas lideranças espirituais recomendam o recolhimento. Aí eu vi um paradoxo nessa a personalidade que quer se isolar, quer se afastar do dia a dia, e algumas recomendações que nós recebemos com relação ao afastamento, de vez em quando, do burburinho, dos grandes centros e assim por diante. Eu vi um paradoxo nessa fala, Rubira. Legal, Sérgio. São várias coisas diferentes aí, né? Que acho que está na mesma pergunta. Quando eu falo que esse eu, ele ergueu barreiras, né, em torno dele, e isso são todos os egos, né? Quando a pessoa não consegue se relacionar com alguém, ela não aceita determinadas coisas, né? Ela tem medo de se relacionar-se, ou ela tem orgulho, que é também fruto do medo, né? Quer dizer, do medo origina-se tudo isso, todas essas defesas, né? Então, essa doença do medo é própria do ego, né? Por isso que ele se bloqueia, né? Ele evita um contato livre com os outros. Ele não é vulnerável aos relacionamentos, né? Ele está sempre num processo de autodefesa, né? Então, isso é comum a todos. Isso é comum a todos, né? Agora, uma outra coisa que você falou do ermitão, né? O ermitão, a gente pode compreender de uma outra forma, né? O ermitão, ele busca o isolamento num sentido
de estar consigo mesmo, né? Pode até representar, no sentido de um processo espiritual, de estar consigo mesmo, de ficar um tempo realmente isolado, né? Mas não por medo do mundo. Pode ter o ermitão que se afastou do mundo também por achar que o mundo não presta, não serve para ele, né? Que também é o ego, né? Mas pode também ser uma opção, né? Que eu não sei eu não vejo como uma opção, né? Não vejo necessidade disso, não vejo necessidade da pessoa se isolar, né? Por um determinado período, sim, é possível, né? Que a pessoa fique um tempo sozinho. Isso faz bem. Sozinho, quer dizer, em relação apenas com a natureza, né? Isso agora Oi. Logo a seguida, você afirmou... Uma outra coisa... Posso terminar assim? Por favor. Uma outra coisa que eu peguei da sua pergunta, né? É o seguinte, da pessoa, de vez em quando, silenciar e ficar sozinho. Isso é importante também. Isso é muito importante, viu? No processo de despertar, chega momento assim que você fala assim, não, eu quero ficar só, né? E você fica só. Até, inclusive, como um processo de ir para dentro de si mesmo. Que é um processo que não é um processo superficial esse, né? Esse ir para dentro, existem camadas aí. É o silêncio, né? A meditação. E esse é um silêncio que vai se tornando profundo, que pode chegar, assim, de você experienciar até algo assim semelhante à morte, tá? Que é quando você realmente se recolhe totalmente em si mesmo. Tá? Então, aquela influência exterior, ela vai diminuindo, né? As emoções, os pensamentos, né? Vai havendo um recolhimento profundo, que é uma experiência muito interessante. Tá? Então, essa questão do eu isolado, você disse que o eu isolado é o ego, mas, em razão de nossa conversa, existem vários propósitos nessa questão de nosso isolamento. Muitas das vezes... Não chega a ser, assim, eu me referi muito assim, não chega a ser um isolamento completo, né? Mas são barreiras que a pessoa vai colocando, né? Tá. Agora, eu não suporto isso, eu não vou naquilo, né? E por aí vai, né? Não vou com a cara do fulano, não vou, né? Isso é a vida, né? Nosso dia a dia é isso, né? Coisas que nós adoramos e outras que odiamos, né? E vamos reagindo à vida dessa forma. Isso eu adoro. Aquilo eu odeio. Não, afaste de mim esse cálice. Quer dizer, nós vivemos nessa dicotomia, nessa dualidade. Mas, seguindo, dentro do mesmo contexto, Rubira, você afirmou o eu verdadeiro está sempre em relacionamento. Ou seja, aqui, assim, na minha visão, eu vi até um aspecto da comunicação, dos relacionamentos com comunicação, dos relacionamentos com abertura, a possibilidade de ouvir o outro. Porque, assim, no dia a dia, na vida comum, nós estamos só ouvindo a nós mesmos, né? Sim. A conversa nossa, minha comigo mesmo. Então, estar em relacionamento, a oportunidade de ouvir alguém, ouvir com abertura, né? Porque mal nós começamos a escutar, nós já atrapalhamos a fala da pessoa, já adiantamos, inclusive, julgamentos, percepções sobre a fala das pessoas, né? Então, exato. Aqui você diz, o eu isolado é o ego. Você disse, aí eu citei o ermitão e assim por diante. E logo em seguida você disse, o eu verdadeiro está sempre em relacionamento. Gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais isso. O eu verdadeiro é a própria consciência, né? É a consciência, não tem a dualidade.
Então, tudo é consciência. Nós somos consciência, né? A consciência, ela se realiza através de nós, né? Então, esse todo está em nós. Esse todo está em nós. Então, naturalmente, a gente está em relação com o todo, né? Pois é, mas É como se a gente, vamos dar um exemplo assim, é como se a gente olhasse para o céu, né, que é um todo, e existem as estrelas, né? E uma ilumina um determinado espaço, que ilumina o outro espaço, quer dizer, há um, né? Que bonita a imagem. Há uma interação ali, né? Poética, gostei da imagem. Então, tá bom. Mesmo que seja de forma silenciosa, né? Quer dizer, o relacionamento, ele prescinde até da linguagem verbal. Você não precisa estar conversando, né? Olha, o fato de você estar presente, a sua presença comunica, né? Porque não há separação, né, Sérgio? Na realidade, essa separação, ela é feita pelo ego, pelo eu. Nós somos um todo. Mas isso é a nossa, na verdade, a nossa base no mundo é o ego. São os nossos condicionamentos, as características. Então, mas é disso que a gente tem que se lembrar. Essa é a doença, né, Sérgio? Mas olha só. Eu fiz até um desenho à medida que você falava. Eu fiz uma bolinha no centro, eu, e uma série de satélites apontando para o eu. As qualidades, as nossas qualidades, as influências familiares, as influências culturais, os propósitos que nós carregamos pela vida fora, a nossa forma de agir e assim por diante. Esses são os tijolinhos do eu. E é um instrumental de ação no mundo. Entretanto, há um vício, né? Nós somos condicionados. É uma pergunta que me importa. Para quem é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em razão dos propósitos da família? Nós estamos vivendo pelos propósitos da cultura na qual nós estamos inseridos? As nossas vidas estão sendo vividas para quem? Exatamente. Para quem e por que nós estamos vivendo, né? Existe o ego individual, né? Nós estamos vivendo para o ego coletivo, tá? Existe o ego coletivo, né? O inconsciente coletivo. Jung, né? E as pessoas respondem a esse ego coletivo, as influências do mundo. Se eu nasço hoje num país árabe, onde tem aqueles radicais extremistas lá, que criam as crianças para serem combatentes, né? Para matarem pelo Islã. Aquela é a cultura dele. O que essa criança vai ser? Você pega um brasileiro aqui, nasce e leva lá para o Islã, para ser criado lá. Vai reagir àquela cultura e vai seguir aqueles padrões introjetados na criança, na pessoa. Né? Exatamente. Né? Então, o ego coletivo ali vai determinar essa vida. Ela vai se identificar com aquilo. Mas se ela nasce aqui numa cultura, né, no Amazonas, se é um ribeirinho no Amazonas, né, a criança vai desenvolver de acordo com aquele espaço, né? Você nasce na cidade de São Paulo, mora em apartamento, etc. Tem as crenças ali da família. Então, é isso aí. E isso tudo é separatividade, né? Vai se evidenciar como separatividade. Não tenho dúvida, mas a questão que se impõe, Rubeira, por exemplo, a criança lá no Estado Islâmico que já nasce com a metralhadora em mãos, pronta para executar, para matar e assim por diante. O que propiciaria um start, um acordar de consciência dessa criança condicionada, preparada para a guerra e para a morte?
Quantas vezes nós que não somos crianças, somos maduros, percebemos que as coisas estão erradas e, no entanto, não refletimos, não lançamos nosso discernimento sobre essa realidade que se impõe. Tipo o jeitinho brasileiro, que é uma coisa recorrente, todo mundo fala, peraí, dá um jeitinho, é meu amigo, na amizade, e na verdade, isso repercute numa nação. Ou seja, as coisinhas pequenas que nós permitimos no dia a dia, num dado momento explode na figura de um deputado, na figura de um dirigente da nação, de um dirigente de uma grande de um grande conglomerado internacional e assim por diante. Ou seja, parece que há a necessidade, num dado momento, de discernimento e consultarmos nossos corações. Puxa, será que isso está certo? É só uma chamada, não tem uma solução. Eu estou lançando a problemática, né? Tá legal, Sérgio. A Lê vai, acho que, colocar alguma questão. Abre seu microfone, Lê. Isso. Então, olha, eu vou dizer que aqui tá um barulho, estão soltando fogos e época de São João aqui, né, na Paraíba, a galera fica jogando fogos e meu cachorro tá latindo, tá muito barulho. Não, tranquilo, dá pra ouvir. O Sérgio colocou uma questão, né? E se uma criança, né, lá no Estado Islâmico, que já nasce com a metralhadora na mão, mas a gente não precisa ir tão longe assim, né, aqui nas periferias do Brasil, como despertar, né, o eu deles, né, como despertar uma pessoa que já viveu numa cultura, digamos assim, eu não vou... Uma cultura indígena, vamos supor, que tem todos aqueles rituais, etc., né? Como despertar neles? Não tem uma solução. Eu acho que essa questão do despertar, ela vai de cada um, das oportunidades que a gente tem. Por exemplo, aqui a gente tem a oportunidade de debater o despertar, né, essa consciência do despertar, e elas não têm. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar levar o que a gente sabe, né, a nossa consciência tal, para outras pessoas e etc. Mas para o mundo inteiro não tem como, não tem. É exatamente a realidade que a gente vive. Não tem como, a gente não pode impor nada a ninguém. Eu acho que o despertar é algo interno mesmo. Quer dizer, é algo interno, mas eu não posso levar essa consciência para pessoas de outras culturas, etc., que não tem isso, né? Pode completar, você vai... Mais alguma coisa? Não, se o Sérgio tiver alguma coisa para falar disso... Então, eu vou colocar alguma coisa. Desculpa interromper. Vocês falaram assim né, tem gente que interrompe a fala do outro, né, não sei o quê. Tranquilo, o Sérgio fala também depois. Vamos fazer dar um exemplo assim, né? O que nós podemos fazer, né? Quer dizer, como você colocou, né? Nós temos oportunidade, né? Nos comprometermos com isso, realmente levar a sério isso e despertar. Nós não estamos sozinhos no mundo, nós estamos em relação, né? Não tem lá o ditado chinês, quando uma folha cai da árvore lá no Oriente, e pode influenciar acontecimentos aqui no Ocidente, né? Tem um texto que fala isso, né? Uma frase. Então, estamos em relação permanente, né? Essa relação não é só direta, mas ela é indireta. Então, é como a gente acender uma luz no escuro.
né? Essa luz, de alguma forma, vai atingir outros, que vai atingir outros, que vai atingir outros, né? Então, é um processo que vai dessa forma, né? Se nós pegarmos Buda lá, né? O primeiro Buda que despertou há 2.600 anos, a luz desse despertar chegou até nós, né? Pegar Jesus Cristo, né? A luz do despertar de Jesus Cristo está presente, por isso que nós estamos aqui, né? E do Buda e de tantos outros, né? Lao Tse, Krishnamurti, etc, etc. Quer dizer, se não fosse esses despertares, provavelmente a gente não estaria falando de despertar aqui, né? E coisas que ocorreram há 3.000 anos, praticamente, né? Isso no sentido, né? Porque a questão de tempo é relativo, né? Não existe um tempo. Tudo está acontecendo agora. É um processo que está se dando, né? Essa luz continua aqui. Ela não está no passado. Ela faz parte da consciência do todo. E isso num sentido de que nós não estamos sozinhos e podemos indiretamente, vamos dizer, indiretamente, né, estarmos sendo influenciados e influenciando o mundo. E no sentido direto, quando uma pessoa desperta e se torna estável, né, emocionalmente, quer dizer, sem essa coisa, esse sobe das emoções, etc., ela faz a diferença onde está. Não é isso? Uma pessoa equilibrada num ambiente de trabalho, num ambiente de conflito, ela faz muita diferença, né? Mesmo na sua vizinhança, entre amigos, né? A pessoa que está mais desperta, mais equilibrada, está fazendo a diferença. E num sentido de trabalho, isso pode ser um propósito, né? Existem, por exemplo, no Recife, o trabalho lá do Lama Padma Santa, né, da SEB, do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, eles fazem nas favelas, né? Eles praticam meditação com as crianças de favela, não só lá, mas em outros lugares também, né? Então, de forma direta, isso pode fazer parte de um propósito, né? E as minhas interações e rodas de conversa me proponho aí em qualquer lugar, né? Onde me chamarem, onde abrirem espaço, né? Que eu procuro e tal, eu vou e falo sobre essas coisas, né? Então, existem várias formas, né? Mas mesmo que a pessoa apenas desperte, sem que faça um trabalho nesse sentido, ela está mudando, né? Ela está transformando o seu meio e, por extensão, né, um espaço muito maior, né? Muito bem. Então, Rovira, a questão do despertar. Hoje eu li um artigo na revista Sofia, cujo título é Do Profano ao Sagrado. A dificuldade, o profano é o nosso viver, é o dia a dia, é a luta pela sobrevivência, é lutar pelo pão de cada dia, quais são os meus propósitos nessa vida, a vida mundana, a vida que nós conhecemos, em que os valores da sociedade eles são realçados pelo que nós possuímos, os bens que possuímos, as realizações que, porventura, foram resultados de nossas ações, de nossos propósitos na vida. Ou seja, tudo muito objetivo, tudo muito prático, tudo muito determinado. Esse mundo, o mundo nosso, é chamado mundo profano. É o mundo do viver, o mundo natural. Porém, o texto lá fala de um vazio subjacente. Você pode ter tudo,
a experiência ela se desgasta, tudo na natureza é impermanente, inclusive nós. Todos nós somos cavalheiros do fluxo, da manifestação. Olha que ficou bonito, hein? Acrescenta lá na tua poesia. Pois bem. Então, esse processo, mas o texto sugere como um pano de fundo, fica uma sensação de vazio. Puxa vida, tenho tantas propriedades, tenho tantas realizações, e parece que não preencheu, está faltando algo. Consegui 10 propriedades não são suficientes, quero a 11ª, ou seja, a ganância é sempre mais, e nós nesse torvelinho chamado o mundo profano. Mas um incômodo, que eu vou chamar até mola propulsora, do vazio, isso não está me satisfazendo, isso não está me preenchendo, está faltando alguma coisa. Olha só que interessante, né? Olha, a Lé quer falar. Vai lá, Lé. Não, eu só queria dizer que isso aí é a insatisfação, né? Um dos princípios do budismo, né? Essa questão de sempre querer mais, nunca estar satisfeito, né? Eu até tinha uma frase aqui eu não sei se é do budismo, mas é de um amigo que me deu. Não tem a ver, acho que não tem muito a ver com o diálogo da gente hoje, mas a gente poderia conversar sobre essa frase em outro momento, que é assim: é preferível a angústia da busca que a paz da acomodação. É uma frase para outro momento, né? Só para dizer aí do artigo que ele leu, eu gostaria de ouvir mais sobre esse artigo. Fala lá, amigo Sérgio. Mesmo porque, só pegando o seu gancho, Lê, mesmo porque a acomodação, ela não traz paz, né? Ela traz o que o Krishnamurti fala, um desespero silencioso. Foi uma das coisas que eu pensei. Nem na acomodação não há paz. Há um sufocamento, né? Há um desespero ali. E também nem necessariamente a busca é angustiosa. Não. Concorda ou não? Ela é para o ego, né? Ela é para o ego, né? Que é uma busca de sofrimento, né? Uma busca de sofrimento. Mas não há sofrimento, né? Quando você vai para o sagrado, que é o interior, né? Pegando aí, falando a fala do Sérgio, né? O profano é o exterior, é o impermanente, né? Como ele coloca. E o sagrado é o interior, é aquilo que está guardado, né? É aquilo que é a base de tudo, mas que não se manifestou, né? Está ali guardadinho no coração, né? É o próprio coração, né? Aquilo que o espírito, né? O espírito da vida, né? A consciência, o poder vital, né? O poder vital. O Espírito Santo, né? Seja lá o nome que se dê, né? Mas isso está fechado, esse é o sofrimento, né? E as pessoas continuam buscando no exterior, né? Porque há insatisfação. Está insatisfação porque a pessoa não está plena, né? O sagrado não está sendo vivido. Então as pessoas ficam doentes em procurando sufocar isso, né? Em ter e usar droga, né? Buscando outras sensações, né? Permanentemente, até morrer. E a gente sabe de que forma a angústia disso tudo, né? Dessa busca incessante de drogas e busca de experiências, né? É uma loucura. É desequilíbrio, né? É desequilíbrio. Pessoas que estão sempre se mudando de parceiro, mudando de parceira e nunca está satisfeito, ou comprando coisas, tendo coisas, né? É sofrimento, isso é sofrimento.
As pessoas às vezes até criam uma aura de que isso é legal. Isso é sofrimento. E a pessoa fica jogando outra droga em cima para abafar um sentimento, né? Durante aquele curto espaço de tempo em que ela está com uma determinada droga, vamos dizer, né? Uma determinada ilusão, vivendo uma determinada ilusão, ela se esquece. Mas a angústia de não ser, né, de não estar completo, volta. Daí a pessoa busca uma outra droga, né? Um outro elemento compensador, né? Ela está sempre dependente de algo, né? É essa dependência sufocante, escravizante, né? Que as pessoas carregam, vão carregando. Então, sair disso, sair da mente, sair dessa dependência, sair desse medo, sair do profundo e tal, e vir para dentro, é encontrar essa estabilidade, tá no ser, no silenciar, né, na quietude interior, né? E isso tem que ser vivido, né? E à medida que você se compromete com isso, você percebe que essa angústia de não estar completa, ela vai se amainando. Você vai ficando mais tranquilo, mais estável, né? É um processo, né? Até que passa a viver isso um tempo maior, né? Mas, Rubira, a nossa sociedade é a sociedade do ter. E o movimento, essas reflexões, Krishnamurti, elas buscam, parece que elas direcionam para o ser, né? Para a essência de cada um de nós. Não importa o nome, se é espírito, se é Atma, se é aquilo, a nomenclatura disso não importa. Sim, é esse nada que é tudo. É o nada que é tudo. Pois é. E as religiões, a filosofia, de um modo geral, ela está sempre lidando com essa dicotomia, né? Do campo da materialidade e em contrapartida, em oposição a coisas espirituais. A teosofia que eu frequento, diz ela, que a manifestação é um movimento de integração entre espírito e matéria. Ou seja, a teosofia ela fornece uma visão unificada. O espírito sozinho ele não tem como se expressar, como se manifestar. Como a matéria sozinha, o mundo, o plano material, ele por ele mesmo, ele também não é. Cadê o espírito da manifestação? Então, o espírito tanto necessita da matéria quanto da matéria do espírito. Ou seja, eles são complementares. A matéria não existe sem o espírito. Isso. A matéria não existe sem espírito. A matéria, ela surge através do espírito. Sim. A materialização surge através do espírito. Então, não é o espírito não depende da matéria. Pois é, ele antecede, ele é como origem, como origem desconhecida, como origem indescritível. A literatura, as teologias, de um modo geral, falam assim. Mas a teosofia, o lugar que eu frequento, ele busca essa visão unificada, que uma coisa não vive sem a outra. E nós nós todos aqui presentes, somos espíritos manifestados num corpo físico, e sobre as camadas de todos os condicionamentos, das qualidades, do que nós aprendemos de nossos familiares, da cultura na qual viemos e assim por diante. Ou seja, o espírito está presente aqui e agora, mas obscurecido pelas nuvens dos nossos condicionamentos, pelas nuvens de informações, de modos de agir que nós recebemos dos antepassados, de nossa cultura, de nossa nação, de nossa família e assim por diante. Tá? Eu só queria pontuar esses detalhes. Sim. Mas tudo surge do espírito, né? Depois é que surge a matéria, né?
depois é que surge a matéria. E surge do espírito de que forma, né? Vamos pegar o exemplo prático, né? Se a gente vai para o próprio interior, se a gente realmente silencia, né? Você aciona o espírito, que é o campo de todas as possibilidades. Tudo surge do espírito, tudo surge dessa consciência, né? Eu uso a palavra espírito ou consciência. Então, tudo surge daí. Então, se a gente afasta de todas essas influências, né? Tudo aquilo que você se identificou e vai para esse eu interior, né? Você aciona, você entra em contato com todo o seu potencial. A partir desse potencial, você cria a sua realidade. Então, você pode, né, realmente se auto-integrando, indo para o seu interior, né, indo para esse vazio, desse vazio é que vai se expressar as qualidades únicas que você tem. Que você veio ao mundo para oferecer, para viver isso, né? Para viver essas qualidades. Então, a partir daí, você vai escolher o seu trabalho, né? O que você vai fazer no mundo. Então, esse afastar-se de todas essas influências, né? De pensamentos, de gerações, etc., que vai colocar você em contato com o seu eu real, e a partir daí você vai ter contato com as suas habilidades, você vai ter a oportunidade de intencionar os seus talentos e intencionar. Não, pô, até agora eu vivi aqui, né, na minha cidade e tal. Eu falei assim, não, peraí, né? Você vai lá para o seu interior, de repente surge e fala, não, eu vou morar em João Pessoa. Não, eu vou para a Índia, eu vou, sei lá, eu vou fazer uma coisa, eu vou morar num navio, eu vou, né? Então surge aquilo, né? Você intenciona e passa a realizar aquilo. Porque não tem nada mais que te prende. Não tem a influência da família, dos pais, do ambiente. Não, agora eu vou fazer isso. A minha liberdade depende de eu ser eu mesmo. Eu quero fazer isso. Não estou desprezando ninguém, não estou me afastando de ninguém, não estou me isolando. Eu estou realizando o meu ser. Né? Oi, Sérgio, desculpa, você está falando e eu não... Não, estou só murmurando, estou ouvindo, aí é murmúrio. Pode continuar. Não. A Lê queria falar, Lê? Parece que fez um sinal. Eu ia dizer que o áudio do Sérgio estava baixo e eu não estava ouvindo. E que a busca, aquela frase que eu falei, a busca, que eu interpretei, é preferível a angústia da busca, mas eu interpretei a busca como algo positivo, sabe? Algo que a gente tem em mente, planos, assim, que a gente sempre tem que buscar coisas boas para fazer nesse sentido. Não num sentido de buscar dinheiro, ter, né, sociedade do ter. Pode ser uma busca até espiritual mesmo. Entendeu? Não sei se entendeu. E naquela parte, voltando, aquela parte... Posso falar uma coisa da busca? Já que você voltou a falar da busca. A busca e o ter, a sociedade do ter. Vamos lá. Então, Está tão baixo o áudio do Sérgio. Sérgio, você aumenta um pouco. Eu botei uma folha de papel em cima do microfone sem poder. Ah, tá. Agora melhorou.
Então, essa coisa da busca, Lê, é uma coisa que a gente, né, vai se acostumando, né? Porque, na realidade, quando você tem que ter bem claro, né? Se você está no ego, você está num processo, você está querendo sempre o vir a ser. Então, você está sempre buscando fora. Você é influenciada pelos pensamentos, né? Pelo lado bom, positivo, etc. Você busca algo. Mas não existe a busca, porque está tudo em você. Então, é não continuar buscando, mas é indo para dentro. É deixando toda essa história, né? De que nós temos que buscar algo, de que a gente tem que melhorar. A gente não tem que melhorar. O eu interior, né, o verdadeiro, ele é completo em si. Ele você não precisa acrescentar nada para chegar a algum lugar. Já está em você. Está em cada um de nós. Então não tem busca. Né? Não tem busca. Então, é voltar-se para si mesmo, é silenciar, é se desidentificar desse conjunto de coisas, né? É criar esses espaços de silêncio na mente, através da autoobservação, através da observação da respiração, né? E criando, segmentando, criando espaços entre os pensamentos. Né? Até adquirir a prática de ir para o ser. Né? Então, o ser é completo. Aqui nós viemos para o mundo completo. Só basta realizar. Né? Só basta realizar. Recebemos um conjunto de conhecimentos e tal, né? Isso é positivo, porque, né? Se você quer se realizar fazendo uma atividade, né, existem os elementos técnicos aí para isso, né? Mas isso vai ser intencionado no agora, no seu ser. Tá? Eu fiquei assim pensando, será que a gente não precisa melhorar? Porque para chegar num estado de despertar, eu acho que a gente tem que ter esse silêncio, como você Sim, falou, esse equilíbrio, né? sim. Várias palavras, se libertar desses condicionamentos e, né, são essas coisas assim. Bom, o que eu poderia falar assim desse melhorar que você fala é o seguinte: à medida em que a gente vai para o interior, né, que a gente vai nós estamos viciados no pensamento, e isso não é um processo que se dá automaticamente. Geralmente é um processo, né? Então, através das práticas, a gente vai silenciando. Só que nos momentos que a gente volta para o exterior, esse conjunto de pensamentos continua rodando na mente, né? Então, a gente muitas vezes pego por isso. Você silenciou, mas você voltou para o exterior. Então, o pensamento te pega. Então, muitas vezes, esses vícios de pensamento faz com que você haja de uma forma que você não quer interiormente. Então, né, como diz Paulo lá, né? Aqui, o bem que eu quero, eu não faço. Você quer fazer o bem, porque você tem consciência disso, mas você acaba não fazendo, né? Então, aí vem essa ideia de melhorar, né? Então, o melhorar aí faz sentido, que é você observar os pensamentos e não ser levados por ele. Quer dizer, praticar a bondade, praticar a boa palavra, né? Ser amoroso, né? Então, isso pode ser levado para o seu dia a dia. Tá?
Então, esse melhorar, ele faz sentido, ele faz parte da prática, né? Porque ser bom, ser amoroso, é qualidade do ser. Só que, na roda viva da vida aí, né? A gente é pego pelo pensamento, por essa corrente de pensamento. Então, vem, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Às vezes você quer se dirigir para alguém de uma forma mais bondosa e não consegue, porque você viciou a se defender daquela pessoa, a reagir àquela pessoa, você acaba, às vezes, né, fala assim, pô, mas eu não queria falar isso que eu falei, né? Então, é um processo, né? E aí faz sentido você melhorar, tratar melhor as pessoas, né? Cumprimentar a todo mundo, cumprimentar desde o mendigo até o, né? Quer dizer, isso, mas está aí claramente a questão da presença, né? Do ser. Isso aí é que vai te realmente fortalecer e te propiciar essa mudança, inclusive essas mudanças de atitudes que vão ajudar, né? Que são importantes nisso. Não sei se eu respondi, Lê. Né? Não é um melhorar no sentido que as pessoas colocam, entendeu? Quer dizer, eu vou me tornar religioso, vou fazer isso, não sei o que lá, para melhorar, para conseguir coisas, até depois da morte, né? Vou ser bom, porque sem a presença, sem o ser, isso aí vai dar em nada, isso aí vai se frustrar. Uma hora vai cansar. Eu conheço muitas pessoas que ajudavam os pobres, iam lá distribuir sopa, não sei o que lá, de repente, não adianta, pobre não tem jeito mesmo, entendeu? Isso acontece. Por quê? Porque o ser não está acompanhando, ela está ali no sentido de ser bom, de ajudar, né? Que é até uma forma de buscar gratificação pessoal. Olha como eu sou bom, né? Olha como eu ajudo. Né? São nuances, né? São nuances que a gente precisa assim, estar sempre iluminando para não ser envolvido por isso, né? Por essas ilusões. Seria um melhorar de canalizar sentimentos bons para transmitir para os outros, não para mostrar aos outros. Sim. Sabe? Legal, Lê, é isso aí mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que o Sérgio queria completar o artigo dele que eu prometi. Uhum. É muito comprido. Talvez em outra oportunidade. Então, quase 4 O áudio está baixo. Não, agora, ou sou eu que estou falando baixo? Está ouvindo agora, Lê? Está ouvindo? O artigo é muito amplo, estou finalizando, ainda não terminei de ler, não. Eu só usei a abertura e o momento de transição. Semana que vem eu apresento a síntese do sagrado. Só para incrementar, ajudar nossas reflexões, nossas conversas aí, e aproveitar a presença do amigo Rubira, né? Com suas mensagens sempre inspiradoras, maravilhosas em nosso dia a dia. Gratidão, Sérgio. Verdade. Meus amigos, eu acho que nós atingimos já um horário aqui, né? Acho que mais de 1 hora. Se alguém quiser colocar alguma coisa assim, rapidinho, senão a gente encerra, né? E dá continuidade. Uma curiosidade, como eu cheguei muito atrasado, o tópico de hoje, eu entrei na conversa, mas confesso que eu não sabia qual era o tópico. Aí fiquei... Eu não coloquei tema hoje, Sérgio. Sei lá. A intuição foi de não colocar um tema. Legal. Eu gosto muito assim que as pessoas coloquem, né, como eu já falei assim, bastante, né, sobre esse processo, né, em vários que estão lá postados, né, na forma,
no YouTube, eu acho que é interessante, assim, posso voltar a qualquer momento, a gente fazer todas fazer práticas, etc., né? Mas eu acho que é interessante as pessoas trazerem aquilo que estão vivendo, né, vivenciando, porque está tudo relacionado, né? Ninguém está pronto, ninguém tá, né, ninguém é dono da verdade, né? E cada um está sei lá, algo está tocando cada uma das pessoas. Então é interessante que tragam, né? Porque isso torna até mais vivo, né? O encontro. Então foi essa a intenção. Ah, beleza. Então não perdi nada. Tá bom. Tranquilo. Não, não demorou para começar. Tá bom, querido. Gratidão a todos, viu? Elizabeth, Eric, Sérgio e Alê. Até a semana que vem, tá? Ótima semana para vocês aí. Amém. Tudo de bom. Gratidão. Rubira, Oi. eu queria agradecer a interação de hoje, foi muito massa. E, assim, acho que o ponto mais forte para mim foi essa questão de levar do exemplo que o Sérgio deu, né, das crianças orientais islâmicas que vão com a arma e por que trazer, como trazer despertar para elas, né? Aí eu fiquei refletindo assim, mas a gente pode levar esse despertar, né? Assim como o Rubira está ajudando a gente assim a despertar, a gente também pode, né? Assim ajudar as outras pessoas compartilhando os vídeos, né? Essas interações que a gente faz que são boas, né? São muito legais, pelo menos para mim são. E é isso, gratidão a Ruvira, a Sérgio, foi muito legal sua participação aqui. Os demais não falaram, mas devem ter se tocado em algum ponto, né? Enfim, obrigada. Gratidão. Vocês sempre colaboram muito e isso é muito bom. Tchau, gente. Valeu. Um abraço. Valeu.